O corpo repousava no caixão como se dormisse. A pele pálida, os olhos cerrados e as mãos entrelaçadas sobre o peito. Ao redor, velas tremeluziam e o choro abafado dos familiares preenchia o silêncio da capela. Marina, a mãe, soluçava de maneira descompassada. "Minha filha, por que você?" repetia ela, enquanto seu marido, Jonas, permanecia paralisado, encarando o corpo. O padre fazia orações baixas. A música triste, ao fundo, só aumentava a sensação de fim. Ana Luísa, 21 anos, havia desaparecido há 2 semanas após uma discussão com os pais. Disse que iria passar a noite fora, esfriar a cabeça, mas nunca mais voltou. Dias depois, a polícia encontrou um corpo carbonizado dentro de um carro capotado na beira de uma estrada. Os documentos batiam com os dela. E o reconhecimento, mesmo difícil por causa das queimaduras, foi considerado suficiente. O enterro foi rápido. Alguns amigos, professores da faculdade, vizinhos, todos lamentavam. Diziam que ela era doce, gentil, mas reservada. Havia algo não resolvido na vida de Ana Luísa. E todos sabiam. Mas agora era tarde demais para perguntas. O que ninguém ali imaginava enquanto a terra cobria o caixão era que Ana Luísa estava viva, em outro canto da cidade, e sem memória. Acordou sozinha numa cama de hospital, sem saber seu nome. As paredes brancas, o som das máquinas, o cheiro de álcool. Sentou-se lentamente, sentindo o corpo pesar como chumbo. Uma enfermeira entrou, surpresa ao vê-la desperta. "Meu Deus! Você acordou! Vou chamar o médico!" Horas depois, um homem de jaleco entrou com uma prancheta. Sorridente, mas atento. "Você se lembra de alguma coisa? Seu nome? Onde mora?" Ela balançou a cabeça. A voz saiu fraca. "Eu... não sei. Na ficha do hospital, ela era apenas paciente X27. Sem documentos, sem registros, sem visitas. Foi encontrada desacordada num galpão abandonado nos arredores da cidade, coberta por poeira e hematomas, com sinais de traumatismo craniano. Estava em coma há mais de 1 mês. Enquanto todos na capela enterravam um corpo, Ana começava, sem saber, uma nova vida. Uma vida sem passado, sem identidade e principalmente sem ideia do perigo que ainda a rodeava. O tempo passou devagar nos primeiros dias. Ana, como passou a ser chamada na clínica, reaprendia coisas simples. Segurar um copo, caminhar sem tropeçar, vestir-se sozinha. A memória seguia um vazio insondável. Nenhuma lembrança, nenhum nome, nenhum fragmento. Apenas pesadelos recorrentes com correntes, gritos abafados e um quarto escuro. O médico dizia que era trauma. A enfermeira dizia que era um milagre ela estar viva. Foi transferida para uma clínica de reabilitação em outra cidade. Os jornais deram pouca atenção à mulher desconhecida encontrada viva. Uma nota de rodapé. Ninguém foi procurá-la. Ninguém atendeu aos chamados para reconhecimento, até que Letícia chegou. Letícia era nova na equipe. Jovem, atenta, observadora. Desde o primeiro dia, algo na paciente X27 a incomodava. Não de forma negativa, mas como uma centelha de memória. Um rosto familiar, um olhar que já vira em algum lugar. Num fim de tarde chuvoso, Letícia vasculhou antigos sites de desaparecidos, base de dados e redes sociais. Depois de horas olhando fotos, parou subitamente. A imagem de Ana Luísa Duarte surgiu na tela. O mesmo olhar, o mesmo formato de rosto, o mesmo ar melancólico. "É ela!" sussurrou Letícia, o coração disparado. No dia seguinte, discretamente, levou a suspeita ao diretor da clínica. A princípio duvidaram, mas diante da semelhança gritante, autorizaram um teste de DNA. Em 1 semana, o resultado chegou. Compatibilidade total com os dados genéticos da família Duarte. A paciente X27 era Ana Luísa, a jovem dada como morta, enterrada semanas antes. A notícia se espalhou rápido. Primeiro nos bastidores do hospital, depois na polícia e finalmente chegou até a família. Marina desmaiou quando recebeu a ligação. Jonas, em choque, caiu de joelhos no corredor de casa. Pedro, o irmão mais novo, apenas chorou em silêncio. Mas o reencontro que todos imaginaram como um milagre não foi como nos filmes. Ana olhava para eles como quem encara estranhos. Permaneceu em silêncio quando Marina tentou abraçá-la. Recuou quando Jonas segurou sua mão. "Me desculpem, eu não sei quem vocês são", murmurou. De volta à casa onde crescera, tudo parecia cenográfico para ela.
Os cômodos cheios de fotos suas, de roupas que não reconhecia, de diários com caligrafia que dizia ser dela, mas que pareciam escritos por outra pessoa. Ela passava os dedos pelas paredes como quem toca o cenário de um teatro. Essa casa me conhece, mas eu não conheço ela. À noite, Ana vagava pelos corredores. Certa vez parou diante de um espelho e sussurrou: "Quem sou eu?" As respostas ainda não viriam, mas os pesadelos ficaram mais intensos. Agora vozes a chamavam. Vozes que diziam coisas que ela não entendia. "Você viu demais", e murmurava uma delas. E mesmo sem saber quem era, Ana já pressentia. Alguma coisa no seu passado era escura, densa e estava prestes a voltar. Pedro foi o primeiro a desconfiar. Enquanto Marina se agarrava à esperança de recuperar a filha perdida e Jonas se afundava em silêncios, Pedro observava. Ana não sorria como antes. Não gostava das mesmas músicas. Não reconhecia os livros favoritos que uma vez amava. E, acima de tudo, havia algo no olhar dela. Uma ausência. Um abismo. Numa manhã cinzenta, Pedro entrou no quarto de Ana sem bater. Ela estava parada diante da janela, os olhos fixos em algo que só ela podia ver. "Você não é minha irmã, né?" ele perguntou. Ana virou-se devagar, surpresa, mas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. "Eu não sei quem eu sou, mas acho que você está certo." As palavras ecoaram na casa como um trovão abafado. Pedro, apenas um adolescente, não sabia o que fazer com aquilo. Foi até Marina e contou o que ouvira. A mãe o repreendeu, dizendo que Ana estava passando por um momento difícil, que precisava de amor e paciência, não de acusações. Mas Jonas ouviu em silêncio com os olhos semicerrados. Desde o retorno da filha, ele carregava uma inquietação. Agora, essa dúvida ganhava força. Numa noite particularmente gelada, Ana acordou suando. O sonho havia sido diferente. Não havia apenas gritos ou sombras. Ela viu um rosto, um homem, com tatuagens nos braços e um olhar de desprezo. Ele dizia: "Você fala e a sua família inteira morre." Ana caiu da cama, ofegante. Sentia o gosto do medo na boca. Decidiu caminhar pela casa para espantar os pensamentos. Chegando ao porão, notou a porta entreaberta. Era estranho. Aquela porta sempre permanecia trancada. Desceu lentamente os degraus de madeira, cada um rangendo sob seus pés. O ar estava frio, e o cheiro de mofo e lembranças velhas era forte. No canto do porão, uma caixa de madeira com um cadeado quebrado chamou sua atenção. Dentro dela, havia cartas, documentos antigos e um celular velho. O coração disparou. Ela ligou o aparelho, que milagrosamente ainda tinha um pouco de bateria. Havia apenas um vídeo. Ela deu play. A imagem tremia, mas era clara o suficiente. Era ela, mas não estava sozinha. Um homem a segurava pelos braços, forçando-a a dizer algo diante da câmera. Ela chorava, tremia. "Diz que você fugiu por vontade própria." "Diz logo!" A voz dele rugia. Ana, ou quem quer que fosse naquela gravação, obedeceu, em prantos. O vídeo parou. Ana deixou o celular cair no chão. Um grito preso na garganta. Aquilo era real. A memória não era inventada. Ela havia sido sequestrada, forçada a mentir. E o pior, alguém estava tentando esconder tudo isso. Nos dias seguintes, agiu como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, Ana queimava de perguntas. Quem era o homem do vídeo? Quem a tinha deixado naquele galpão? E por que sua família enterrou outra pessoa em seu lugar? Foi então que ela procurou Letícia, a fisioterapeuta. Mostrou o vídeo. Letícia empalideceu. "Você precisa ir à polícia." Mas Ana hesitou. "E se forem pessoas próximas? E se for meu pai?" A ideia era absurda, mas algo no fundo de sua alma gritava que não estava tão longe da verdade. Letícia prometeu ajudá-la a descobrir tudo. Marcaram um encontro com um investigador particular. Levaram o vídeo, o histórico médico da clínica, registros de entrada e saída. Cada detalhe começou a se conectar. A jovem enterrada como Ana Luísa, o DNA não batia. O corpo não tinha digitais registradas. E o laudo do IML havia sido assinado por um médico que estava foragido desde o mês anterior. Um nome se repetia nos bastidores. Raul Nunes. O mesmo homem que aparecia com tatuagens no vídeo. Um capanga conhecido por trabalhos sujos para empresários poderosos. O nome seguinte era um soco no estômago. Jonas Duarte. O pai de Ana Letícia ficou em choque. "Isso não pode ser verdade."
Ana desabou. Mas faz sentido agora. A maneira como ele me olha. O silêncio. O medo constante. Ele tentou me apagar. Em segredo, com a ajuda do investigador, armaram um plano. Ana fingiria ter recuperado parte da memória. Diria ao pai que queria entender tudo, que precisava ouvir dele a verdade. O encontro seria gravado. O microfone oculto no colar que Letícia lhe dera. Na noite marcada, Ana sentou-se com Jonas na varanda da casa. A lua iluminava suas faces como testemunha silenciosa. Pai, eu tenho lembrado de algumas coisas. Coisas estranhas. Jonas não disse nada de imediato. Apenas bebeu um gole de uísque. Como o quê? Um homem. Me segurando, gritando, me ameaçando, dizendo que minha família morreria se eu falasse. Jonas encostou o copo devagar. Esse tipo de coisa? Melhor não mexer. Algumas lembranças são fantasmas que só trazem dor. Ana sentiu o sangue gelar. Ele sabia. Cada palavra dele confirmava. Você sabia que aquele corpo não era meu, pai? Ela perguntou, encarando-o. Jonas levantou-se. Já chega. Você devia agradecer por estar viva e esquecer tudo. Na manhã seguinte, o áudio estava nas mãos da polícia. Jonas Duarte foi preso preventivamente. A investigação revelou que ele havia mandado sequestrar a filha após descobrir que ela havia visto documentos que comprometiam seus negócios. Para encobrir tudo, comprou um corpo, falsificou os laudos e enterrou a farsa. Ana, agora oficialmente reconhecida como vítima de sequestro e tentativa de homicídio, foi acolhida por um programa de proteção e reabilitação. Marina, devastada com a revelação, se afastou de tudo. Pedro, o único que nunca confiou totalmente, permaneceu ao lado da irmã. Meses depois, Ana embarcava em um ônibus rumo a outra cidade. Cabelos cortados, novo nome, novo destino. Antes de partir, deixou uma carta para Letícia. Obrigada por acreditar em mim. Eu ainda não sei quem fui, mas agora posso escolher quem quero ser. Na última cena, a câmera foca no reflexo da janela do ônibus. Ana olha para a frente. Em paz. Mas então um celular toca. Número desconhecido. Ela atende. Uma voz masculina sussurra. Você pode ter escapado deles, mas não de mim. Corta para preto. Ana passou os meses seguintes tentando entender o que significava recomeçar. Não bastava mudar de cidade, nome ou aparência. A ferida não cicatrizava tão fácil. Havia uma memória soterrada que insistia em gritar no escuro. Um buraco deixado por tudo que não conseguiu recuperar. A infância, a confiança, a paz. Mesmo com o pai preso, o sentimento de insegurança não a abandonava. Sabia que alguém como Jonas Duarte não agia sozinho. Ele tinha conexões, aliados, negócios que ainda respiravam no submundo. O próprio Raul Nunes, o capanga que a sequestrou, continuava foragido. A ameaça ainda pairava como sombra silenciosa. Ana entrou no programa de proteção com outro nome, Júlia. Foi acolhida por uma ONG que auxiliava vítimas de violência e pessoas desaparecidas. Trabalhou em um pequeno centro comunitário, reclusa, mas útil. Começou a dar aulas para crianças carentes. Ali, entre desenhos e gargalhadas inocentes, Ana reaprendeu a sorrir. Mas toda noite, antes de dormir, revia os flashes do cativeiro. A escuridão, o cheiro de gasolina, as correntes nas mãos. Ela ainda escutava a voz dele. Se você abrir a boca, todo mundo que você ama vai pagar o preço. Certo dia, durante uma caminhada no mercado local, notou algo estranho. Um homem de boné a observava. Tentou fingir que não viu, mas quando mudou de direção, ele a seguiu. Acelerou o passo. Ele também. Correu. Só parou quando entrou num posto da polícia. Lá dentro virou-se e não havia ninguém atrás dela. Estava sozinha, ou não? Naquela noite revisitou os arquivos que guardava em segredo em um pendrive criptografado. Coisas que Letícia e o detetive haviam reunido antes de sua fuga. Fotos, mensagens, gravações. E ali, num canto esquecido da pasta, encontrou algo que não havia visto antes. Um recibo bancário. Transferência de R$ 200 mil para uma conta desconhecida, vinda de um dos sócios de Jonas. O nome do destinatário, Armando M. Silva. Ana digitou o nome no buscador. Nada. Fez uma pesquisa reversa com o CPF. Encontrou algo. Uma empresa de fachada em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul. Uma fazenda, na verdade. O instinto falou mais alto. Ela precisava ir até lá.
usando o nome falso e um aplicativo de caronas, partiu em silêncio. Chegando na cidade, alugou um quarto em uma pousada simples. No dia seguinte, pegou um ônibus rural até a área indicada. A propriedade estava abandonada à primeira vista, mas havia movimentação. Homens entrando e saindo com caixas, motos escondidas atrás do galpão. Ana observou à distância, escondida entre os arbustos. Então o viu. Raul Nunes. Mais magro, mais velho, mas era ele. O homem que a havia mantido em cativeiro. Seu coração disparou. Era a chance de encerrar aquele ciclo. Sacou o celular e ligou para Letícia, que agora colaborava com a polícia em casos de desaparecidos. Eu achei ele, disse Ana com a voz trêmula. Está vivo. Está aqui. Letícia entrou em contato com a Polícia Federal. Em menos de 3 horas, um cerco foi montado. Helicópteros, viaturas, agentes disfarçados. Ana observou tudo de longe, atrás de uma cerca. Ouviu os tiros. Viu os homens sendo presos. E entre eles, Raul algemado gritando. Ela devia estar morta! Aquela menina devia estar morta. As palavras o condenaram. 2 dias depois, Ana foi chamada para prestar depoimento. Ficou frente a frente com Raul. Ele a olhou e riu. Você não tem ideia de quantos nomes estão nessa lista. Eu só sou o começo. Mas eu sou o fim da sua liberdade, ela respondeu. A prisão de Raul levou a outras descobertas. Esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas. Jonas Duarte, mesmo de dentro da cadeia, tentava controlar tudo. Mas agora, as provas o destruíram por completo. Pegou 32 anos de prisão. Sem possibilidade de apelação, Ana voltou para sua cidade pela primeira vez desde que desapareceu. Marina a esperava no portão. Estava mais velha, mais cansada. As duas se abraçaram sem palavras. Só o silêncio importava. Pedro, agora na faculdade, largou tudo por um fim de semana só para ver a irmã. Dessa vez... Você está mesmo em casa? Ele perguntou. Sim, respondeu Ana. E agora eu sou quem decide ficar. Mas, numa noite silenciosa, já de volta ao novo lar, Ana recebeu uma carta. Sem remetente. Dentro dela, uma única frase. O que você acha que aconteceu com a garota que foi enterrada no seu lugar? A mão de Ana tremeu.